Bom dia, o Senhor te abençoe nesta manhã em que vamos adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Que o Senhor abra o seu entendimento pelo seu espírito e disponha o seu coração na palavra de Deus. Amém? Vamos cantar um hino chamado final. Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmos 24, 1. Ao Senhor pertence a terra, o mundo e tudo que nela se contém. Nós pertencemos ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. E a realidade disso é mostrada todos os dias. Quando nasce alguém, não traz nada. Quando vai embora, não leva nada. Então, ter essa visão da vida, como diz o Senhor Jesus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então, isso nos livra da avareza, da cobiça, da inveja, do ciúme, sabendo que tudo vem de Deus e tudo é dele e volta para ele. Então, esse entendimento tem regido a minha vida. Sou falha, muitas vezes tenho que me arrepender e me corrigir. Mas o Senhor me encontrou e me mostrou que há vida eterna. A vida aqui é passageira. Então, eu quero viver com esse sentido eterno, lembrando que todos nós somos apenas mordomos, administradores do que Deus nos permitir ter. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quando nós temos temor a Deus, nós cremos que há um Deus no trono, um Deus que governa todas as coisas. Nós temos esse temor a Deus. Nós cremos na sua palavra, a Bíblia Sagrada, como a revelação de Deus. Sabemos que o mundo está como está, decaído, confuso, cheio de aflições, não porque Deus queira, mas por causa do pecado. E porque muitas pessoas não dão ouvidos à palavra de Deus. Desde o início, quando o primeiro homem pecou, não ouviu a voz de Deus, ouviu a voz de um anjo desviado, que se chama Satanás, e então se rebelou contra Deus, caiu em pecado. E a única forma de nós sermos reconciliados com Deus é através do Senhor Jesus. E nos livros que são a biografia de Jesus, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, no final de Mateus, fala-se sobre a volta de Jesus.
Os evangelhos falam que ele veio, nasceu nesse mundo, se fez homem por amor a nós, se esvaziou da sua glória e veio até nós. E veio e manifestou a glória do Pai, como diz Hebreus 1. Jesus é a expressão exata da pessoa do Pai, porque Deus é Espírito. Mas Deus se fez homem na pessoa do seu Filho Jesus. Então, Jesus andando pelo mundo, apesar de não vir para isso, porque ele veio foi para morrer por cada um de nós, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele curou, ele ressuscitou mortos, ele ensinou muito. E um dos ensinos de Jesus está em Mateus 24, que fala desse Jesus que nasceu como homem, morreu como homem, ressuscitou, porque a morte não podia detê-lo, porque também é Deus. E ele prometeu que voltará. Quando eu entendi isso, aos meus 14 anos, comecei a seguir a Jesus. Ele me abriu o entendimento. Então, estou nesse caminho há um bom tempo. É interessante que me converti com um hino. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando. Meu querido, não me cansei de esperar a volta de Jesus. Cada dia eu espero a volta dele. Se eu morrer antes, estou me preparando para o encontro com ele. Não quero perder aquilo que ele me deu, a salvação, a vida eterna. E a presença dele tem sido comigo. Na sua palavra ele prometeu que não seria fácil, é um caminho estreito. Ele prometeu que eu teria aflições. E como diz Paulo, através de muita tribulação, nos importa entrar no reino dos céus. Mas a esperança, a expectativa de esperar a volta de Jesus, de esperar novos céus e nova terra, sabe, de saber que há uma morada depois que eu partir desse mundo, sustenta a minha vida. Sustenta a minha vida nesses 44 anos que eu sigo a Jesus. Então, esses dias tenho pregado com a igreja, com os irmãos, sobre o que Jesus falou nos últimos dias sobre a sua volta. Em Mateus 24, se você quiser ler nesse final de semana, Mateus 24 e 25, dê uma relida nesse texto. Fala da grande tribulação que vai preceder a volta de Jesus. Então, quanto mais se aproximar a volta, mais sofrimento haverá. Por quê? Porque Deus quer, porque o diabo está dominando, está ganhando a batalha? Não. Tudo isso haveria de acontecer, né? Para despertar a igreja, o sofrimento muitas vezes nos desperta para o arrependimento. E nós não vamos entender tudo, há mistérios do porquê, mas sabemos que acontecerá. Ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, ele fala sobre como é importante, né, que no capítulo 24, versículo 45 em diante, ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Somos filhos, sim, fomos feitos filhos de Deus e herdeiros em Cristo. Mas também Jesus nos ensinou que somos servos. João 13, a última lição que ele nos deu foi lavar os pés uns dos outros. Se o mestre fez isso, quanto mais nós. Então, esperar a volta de Jesus como servos, servindo a ele. Bem-aventurado, muito feliz que quando ele voltar, achar servindo. Você, mãe, sirva a sua família, seu esposo, seus filhos. Essa é uma obra que nós temos que fazer, não é? O empregado servir ao seu patrão com humildade, como a Cristo. Servir as pessoas, isso traz sentido à nossa vida. Esses dias uma amiga, irmã em Cristo, compartilhou comigo que a sua mamãe, a sua mãe de 95 anos e já um pouco fraca,
foi cuidar dela depois de ela passar por uma cirurgia muito grave e ela diz, como que minha mãe está dando conta de fazer tudo o que está fazendo, cozinhando, cuidando dela. Mas é que eu falei com ela, né? A gente encontra força, revigora quando está servindo. Isso traz alegria. Servir, muitas vezes a pessoa orgulhosa, rebelde, acha que servir é se humilhar, mas servir é o sentido da vida. E depois, no capítulo 25, de falar sobre as parábolas das 10 virgens, como o Senhor vem buscar a sua noiva, uma noiva com azeite, uma noiva que tem uma lâmpada acesa. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Então, como noiva, esperando o noivo, nós temos que nos aprontar, estar limpos, em arrependimento, confessando pecados e nos voltando, nos preparando para a volta de Jesus. E aí vem a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos está aqui no capítulo 25, versículo 14. E aqui diz o seguinte, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Interessante que Deus é o dono de tudo. A gente às vezes tem aquela ideia utópica de comunismo, de socialismo, de igualdade. Mas será que isso funciona? Funcionou na antiga Rússia, União Soviética? Funciona em Cuba? Funciona o governo riquíssimo e o povo na miséria. É dessa maneira que nós enxergamos essa igualdade tão procurada. E eu tenho visto que pessoas que muitas vezes estão falando de repartir, de ajudar, que as pessoas não ajudam, que os pobres precisam de ajuda, são as que menos ajudam. Você não vê eles fazendo nada, né? A palavra de Deus fala para a gente ajudar de uma maneira escondida. Mas o que está escondido sempre vai ser revelado. Quem ajuda os outros sempre vai receber a colheita. A gente vai ver as obras que a pessoa faz. A Bíblia diz que vejam as nossas obras. As pessoas vão ver, não é preciso a gente se mostrar. Que vejam as nossas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Mas, meu querido, nessa manhã, o que Deus colocou no meu coração é que não há igualdade. Deus é dono de tudo, Ele dá a quem quer. A quem quer. E Ele não dá igual. Ele é injusto? Não, Ele é o dono. Lembra da parábola que Ele chamou trabalhadores para trabalhar, uns de manhã, outros no meio do dia e outros no final do dia. E no final do dia Ele pagou o salário integral para quem começou a trabalhar de manhã, quem começou no meio do dia e quem começou no final do dia. Aí alguns reclamaram, os que trabalharam o dia inteiro, falaram, mas Senhor, o Senhor pagou igual para quem começou de tardinha a trabalhar, trabalhou apenas algumas horas? Ele diz, não é meu? Eu não posso fazer o que quiser com o que é meu? Nós às vezes achamos que somos donos do mundo, que vamos nós governar o mundo. Não é essa a realidade que Jesus ensina. Ele é Deus, o único Deus. E a orientação que temos é da sua palavra. Quem tem muito, Ele manda repartir, ajudar, servir. Quem tem pouco também tem que ter a humildade de aceitar o pouco. Que recebeu 1 talento, pegou o talento e enterrou. Fez nada com ele. O que recebeu 3 talentos, multiplicou em mais 3. E o que recebeu 5, multiplicou também. Você pode ler a parábola, não há tempo para ler tudo, mas está em Mateus 25, 14 a 30, que diz o seguinte, que quando o Senhor veio pedir contas do que aconteceu, e Ele vai pedir conta, meu querido, de tudo que Ele nos der. Porque Ele é o Pai das luzes, de onde vem toda boa-dade e todo dom perfeito. Eu vejo muitas pessoas que têm muito, criticam o governo, criticam os outros porque estão administrando mal. Mas será que você tem administrado bem? O que você faz com aquilo que Deus coloca em suas mãos? A gente às vezes espera, e eu já fiz isso, o outro merecer. Ele não merece. Eu não vou ajudar porque não está fazendo bem, não está fazendo perfeito. Quem é perfeito? Quem é perfeito? Porque uma das maneiras de administrar o que Deus nos dá, a Bíblia manda a gente semear. Né? Eclesiastes 11 diz, reparte com 7, com 8, porque você não sabe onde haverá colheita. Então a gente às vezes analisa e fala, a pessoa não merece, não está trabalhando. Mas a Bíblia nos fala que nós devemos fazer como para o Senhor.
Não quer dizer não ter inteligência, não ter nenhum julgamento. Nós às vezes somos extremistas. A Bíblia, quando fala não julgueis, é não julgar como um hipócrita, julgar de maneira errada. Mas a Bíblia fala que o povo de Deus, a igreja, vai julgar o mundo. Vai julgar os anjos. Então, às vezes, nós pegamos uma palavra fora de contexto. Nós temos que julgar, sim. Às vezes vai dar uma cesta, vai lá, pesquisa, vê se precisa ou não. Mas, queridos, o que nós administrarmos, temos que administrar bem. Às vezes a gente recebe pouco e não quer usar o pouco. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer, se eu tivesse condições, quando eu tiver condições eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Vai nada. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então nós precisamos entender isso, que não há essa igualdade tão proclamada, utópica, que nunca funcionou. Socialismo não funciona, comunismo não funciona. E atrás de pregadores de comunismo há só corrupção. Aqueles que estão pregando esse comunismo, esse socialismo, estão roubando da classe pobre e dando esmola para os pobres. Quando a gente for ajudar alguém, a gente deve ajudar com o melhor, a melhor cesta, não o pior papel higiênico, não o pior detergente, mas o melhor. Não uma esmola. A gente nunca deve dar uma esmola de maneira errada, porque a Bíblia diz que é como fazer para o Senhor. Se você vai ofertar na igreja, seja como a viúva pobre que Jesus ensinou, oferte o seu melhor. Ela deu de todo o seu sustento. Se você conhece a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus ensina. A um o Senhor deu 1 talento, a outro 3 e a outro 5. Então, quando ele vem pedir as contas, como ele virá pedir as contas, e talento aqui é dinheiro, ele elogia o que multiplicou os talentos e ao que recebeu 1 talento só, né? Ele elogiando aqui o versículo 23. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, meu amado, essa igualdade tão pregada não é bíblica. Quem é dono de tudo é Deus. Nós temos que orar pelo nosso presidente, pedir que Deus dê a ele sabedoria. Ele é perfeito? Não é perfeito. Erra muitas vezes, sim. Davi era um homem segundo o coração de Deus e cometeu vários erros. Mas nós sabemos que nós temos que honrar as autoridades. Deus estabelece as autoridades. Então nós precisamos honrar as autoridades. E precisamos ter o entendimento da palavra de Deus, a visão, o olhar de que não somos donos de nada. E que uns vão ter mais, outros vão ter menos. O que Deus nos permitir ter, vamos administrar bem. Vamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Vamos ajuntar tesouros lá no alto, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Como diz Mateus 6. Uma vez alguém viu alguém recebendo uma herança e falou, Senhor, manda ele repartir conosco. Ele diz, eu não vim para isso, eu não vim para repartir herança. Meu querido, quem quer a igualdade acaba dando lugar à rebeldia. Quem quer igualdade demais, até entre os filhos, entre os discípulos de Jesus, né? Eles discutiam quem seria o maior. Jesus tinha mais intimidade com Pedro, Tiago e João. Então, se nós começarmos a nos comparar, como diz o Salmo 73, haverá o quê? Aquilo que a palavra de Deus diz em Tiago. Ciúme, inveja, rebeldia. Haverá cobiça, avareza, coisas que não procedem de Deus, mas são malignas. A soberba não vem de Deus, o orgulho não vem de Deus. Nós precisamos ser humildes. Jesus mandou respeitar as autoridades. No tempo que ele esteve aqui, alguém trouxe uma moeda
e perguntou se era lícito pagar impostos. Ele diz: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Hoje fala-se mal de pastores, hoje fala-se mal do presidente, fala-se mal de tudo, numa soberba, numa arrogância incontida. Nós queremos estabelecer igualdade, mas nós mesmos não fazemos nada. Meu querido, eu darei conta a Deus. Você dará conta a Deus, o que você tem feito com aquilo que Deus coloca em suas mãos. Que Deus nos ajude, querido, que Deus nos dê uma visão bíblica desse mundo, porque no final é tudo dinheiro, amor ao dinheiro, atrás da corrupção, atrás da política, até mesmo da saúde, o amor ao dinheiro, uma briga de poder. Mas nós temos que ter temor a Deus e cada um viver com esse temor, porque seremos julgados pessoalmente diante do Senhor. Que Deus nos ajude a multiplicar os talentos da maneira correta, não para, como diz os profetas, a juntar casa sobre casa, terra sobre terra. Podemos ser ricos? Sim. O Senhor elogiou quem multiplicou os talentos, mas seja como Abraão, seja como Jacó, seja como José, um rico desprendido dos bens materiais, que honra as autoridades, que honra a Deus, porque é isso que Deus quer de nós. Que o Senhor traga arrependimento aos nossos corações, de todo ciúme, inveja, de toda rebeldia. O que recebeu um talento só disse: sabia que tu és homem severo. Rebeldia contra Deus, não conhecimento de Deus. No final a gente acaba culpando a Deus de tudo, né? Nós fazemos as coisas erradas e Deus é o culpado. Então ele não fez nada, não usou aquele talento da forma correta. A Bíblia diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai, a entender como o Senhor é o dono de tudo e como o Senhor nos dá a bênção de administrar aquilo que o Senhor nos entrega em nossas mãos. Que nós tenhamos humildade, um coração de servo e temor ao Senhor para lidar com o que o Senhor colocar em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém.